A gente acompanha neste momento, ao vivo, então, a saída da comitiva de Donald Trump, também acompanhada por seguranças. A gente vê pela câmera alguns de seus apoiadores filmando, cumprimentando, então, a passagem desses carros que estão com o ex-presidente americano, que ficou por cerca de 1 hora diante de um juiz, ouvindo detalhes das 34 acusações que recaem sobre ele. Eu queria a Fernanda Manhota para a gente comentar também o que ocorre a partir de agora. Fernanda, há uma expectativa de declarações públicas já previamente agendadas por Donald Trump, tão logo ele chega em casa. O que a gente pode esperar de declarações em relação ao que foi dito internamente nessa audiência, na sua visão, que pode, na sua visão, é claro, favoravelmente ser explorado por Donald Trump a partir do que acontece agora. E, Fernanda, se puder também explicar para a gente sobre esse ponto jurídico que não permite a inelegibilidade de Trump a partir dessa acusação, também fica à vontade. Excelente, Tainá. Vamos lá, então. Bom, então a gente acompanha, né, a saída do Donald Trump dessa audiência. Ele deve retornar, como já previsto, para sua casa, na Flórida. E como a gente já falou mais cedo, o próximo passo é fazer uma declaração pública em que ele deve comentar o que aconteceu hoje, já nesse contexto mais da disputa eleitoral e daquilo que ele entende como parte do seu interesse de campanha. Então, essa noite ele deve dar a sua versão a respeito disso. Me parece que a estratégia do Trump, ela vai se desmembrar em torno de 3 grandes frentes que são complementares entre si. Então, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu já fiz algumas aqui na CNN Brasil, estou completando a cartela cheia, acertei algumas delas, eu diria que, primeiro, ele vai, claro, mirar em garantir uma grande exposição desse caso. Então, para ele, nesse momento, já que todo mundo está falando do assunto, a ideia é fazer disso campanha grátis, né? Então, ele fez muito disso em 2016 e sempre se beneficia desse tipo de circunstância, de polêmicas e factoides. Então, de fato, há uma estratégia de comunicação política, eu diria, para otimizar a visibilidade que ele está tendo na grande mídia americana. Esse é o primeiro braço. O segundo braço, obviamente, é falando com o seu eleitorado, com a sociedade americana. Então, é um braço que visa convencimento da opinião pública. Esse discurso dessa noite deve sim, como o Lorival falava antes, reforçar a ideia de um homem comum, de alguém que está tentando combater os privilégios de uma elite que ocupa, né, o sistema de justiça, que teria sido de alguma forma capturado pelos interesses dos democratas. Então, a ideia do outsider, de alguém que luta contra o sistema e que, portanto, a partir disso mobiliza ressentimentos e a questão do pertencimento. Esse é um segundo elemento que ele deve trazer à tona. Então, o primeiro em relação à mídia, o segundo em relação à opinião pública e o terceiro, claro, junto aos seus partidários, né, entre os republicanos, a ideia vai ser tentar transformar isso não em uma causa pessoal dele, mas extrapolar essa dificuldade que ele está enfrentando agora como algo que é do partido. Então, tentar convencer o partido a se comprometer com essa luta e, portanto, em torno disso, criar um pouco de coesão num ambiente tão heterogêneo como esse que nós temos, né? Um partido muito fragmentado, com diversos perfis e que cada vez está mais difícil de administrar. Então, eu apostaria que, em termos do que vem pela frente, é um mix dessas 3 grandes movimentações, todas, obviamente, tentando endereçar a ideia de que ele é, de alguma forma, vítima de um caça às bruxas e tentar, portanto, ganhar espaço a partir disso. Em relação à inegibilidade, é bem importante esclarecer, porque, bom, inevitavelmente a gente compara o sistema americano com o sistema brasileiro, né? Sempre é a forma que nós encontramos, muitas vezes, de criar e atribuir significados aqui na nossa realidade, e já vários falsos cognatos apareceram no meio do caminho.
caminho, né? Quando a gente fala em indiciamento no Brasil, não é a mesma coisa de indictment nos Estados Unidos. Quando a gente fala de uma audiência, não é exatamente a mesma coisa. Quando a gente fala em grande júri, lá e cá, também não é a mesma coisa. Enfim, tem todas as particularidades. E no caso da lei americana, não existe um mecanismo como equivalente ao que nós temos aqui da lei da ficha limpa, por exemplo, e que preveja, né, que um líder, um presidente ou um político se torne inelegível a partir do momento em que ele é fichado ou responde por um crime. No Brasil, esse mecanismo foi criado e hoje ele evidentemente está em vigor, portanto, nós não temos a oportunidade aqui no Brasil de eleger figuras que estejam comprometidas com a justiça. No caso dos Estados Unidos, a única legislação que versa sobre o que permite ou não um presidente ser, ou um indivíduo ser candidato à presidência é a Constituição, que é a mesma desde 1789, uma Constituição enxuta e que prevê requisitos muito singelos, né, como idade, como nacionalidade e um tempo mínimo de vida nos Estados Unidos. Para além disso, não existem limitações. E como também isso é um caso sem precedentes, né, como isso não aconteceu antes, também não houve esse debate sendo feito do ponto de vista do próprio sistema de justiça ou, enfim, das instituições existentes. Logo, o presidente Trump poderia, do ponto de vista estritamente jurídico, sim, ser eleito presidente e ainda assim ser condenado pela justiça. O mecanismo lá é bem diferente do mecanismo que a gente tem por aqui, Tainá.